Ele vinha sendo pressionado a expandir o leque de assuntos, fez isso. Tem um trecho até que ele fala sobre a situação econômica do país com o fim próximo da pandemia, dizendo que a economia não vai bem, as pessoas ainda estão sofrendo, há brasileiros passando fome, isso dói em todos nós, a inflação está muito alta, os técnicos falam em um número, mas quem vai no posto de gasolina ou na mercearia sabe que é muito mais. Os juros subiram, dificultando ainda mais a vida do empresário, do agricultor ou das pessoas comuns. E os juros ainda vão subir neste governo e isso vai tornar a vida das pessoas ainda mais difícil. Não falo por ser pessimista, mas porque o país está indo para o rumo errado. Como exemplo, é só olhar o número elevado de pessoas desempregadas e há quanto tempo as coisas estão assim. Desde a época do governo do PT, o desemprego começou a crescer e não parou mais. Atualmente são 14 milhões de desempregados, sem contar aqueles que já desistiram de procurar empregos e sem perspectivas de melhorar. Quer dizer, é o cenário que a gente vem apontando há muito tempo. As pessoas querem recorrer àquele que estava fazendo tudo errado antes. Em cujo governo estava havendo uma roubalheira que prejudicou a economia e que o Sérgio Moro, como então juiz da Lava Jato em Curitiba, buscou combater. O Sérgio Moro apontou o que de fato aconteceu quando ele entrou e quando ele saiu do governo Bolsonaro. Entrou acreditando que poderia ajudar o combate à corrupção, entrou acreditando que poderia endurecer a legislação penal, não obteve o apoio do governo Bolsonaro para esse combate. O governo Bolsonaro não mudou, eu vou explicar já isso que eu sempre falo, mas em relação à retórica de campanha, os atos não foram condizentes. Então, uma vez que veio à tona, vieram à tona os escândalos de gabinete da família Bolsonaro, e um deles está na pauta do dia hoje, eles passaram a buscar a blindagem, buscar a autoproteção e batalhar pela impunidade geral, porque para ter a própria impunidade, eles precisavam do auxílio dos outros que queriam ter a sua impunidade também. Então, o Sérgio Moro começou perdendo o COAF, o Centro de Controle de Atividades Financeiras, e esse conselho, que é responsável ali por aqueles relatórios que vem sobre as movimentações bancárias atípicas, foi ele que divulgou lá inicialmente, entre a eleição e a posse, portanto o povo brasileiro foi votar sem saber dos esquemas em gabinete, a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz. E o COAF foi minado, foi escanteado, passou lá para o Ministério da Economia, depois para o Banco Central, e os investimentos, como até o Deltan Dallagnol estava relembrando nessa semana, mas que foi notícia na época que eu comentei, eles foram cortados em cima de equipamentos de monitoramento sobre lavagem de dinheiro. A lei de suposto abuso de autoridade, dentro da qual foram inseridos vários jabutis, também foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os jabutis foram inseridos no pacote originalmente anticrime proposto pelo então ministro Moro, com a restrição à delação premiada, a restrição à prisão preventiva, a criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, como se já não bastassem 4, e toda a lentidão do Poder Judiciário. Agora, recentemente, a alteração da lei de improbidade administrativa. Então, esse é o percurso que foi traçado pelo lulismo e pelo bolsonarismo juntos. Enquanto eles posam aí na rede social de adversários, eles estão juntos lá para cada um blindar os seus, tanto os líderes, Lula e Jair Bolsonaro, quanto os filhos, quanto os aliados. Essa é a realidade daquilo que acontece. Porque tem aquilo que fica se dizendo por aí para engambelar massas de manobra. Coisas sobre as quais eles nem sequer têm poder, coisas sobre outros países, etc., que muitas vezes mostram a imoralidade dessa turma, como a celebração da vitória do ditador Daniel Ortega na Nicarágua pelo PT. É isso que eles ficam apontando. Um aponta a ditadura defendida pelo outro. Olha que nível chegou o debate público no Brasil. São os bolsonaristas dizendo, os petistas defendem a ditadura na Nicarágua, na Venezuela e em Cuba. E é verdade, eles defendem mesmo. Eles não estão nem aí, esse negócio de polo democrático é uma farsa. E aí vão os petistas e falam, olha aí, Bolsonaro tentando perverter as Forças Armadas, querendo estabelecer um golpe no Brasil, pelo menos até outro dia, antes de fechar mais um acordão com o Supremo, que é verdade também. Então, vai se ficar nisso? Cadê quem defenda um princípio
pela democracia sempre em qualquer lugar, independentemente de se alguém que se tornou ditador era aliado, é da mesma corrente ideológica. Essas pessoas precisam surgir no debate político. E o Sérgio Moro mostrou que está ali defendendo determinados princípios que estão em falta no nosso debate político. E ele saiu do governo quando houve a tentativa de instrumentalizar a Polícia Federal, bem sucedida a tentativa, que até hoje está dando desdobramento. A delegada responsável por avançar o processo de extradição de um blogueiro de crachá foi tirada da função. É notícia de hoje. O delegado responsável pelo caso do Ricardo Salles foi removido da função. E não é o primeiro. As interferências continuam acontecendo. E Jair Bolsonaro quis trocar a superintendência da PF no Rio quando chegou lá o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, que é um desdobramento do caso do peculato em gabinete. Então Sérgio Moro falou a respeito disso para contar a história verdadeira, que é omitida pelos populistas, e expandiu o seu leque para os outros assuntos, defendendo um Brasil justo para todos. Ele tem um grande potencial de incomodar essa gente, e essa gente está aí passando recibo. Eles sentiram, eles vão vir aí com uma chuva de rótulos, que é o ditador, que é mais perigoso para a democracia. Aí os lulistas dizem que é a segunda via do bolsonarismo, junto com os velhos tucanos, com a turma do Gilmar Mendes. Aí os bolsonaristas dizem que o Moro é a segunda via do lulismo. Acho que os bolsonaristas estão junto com o Centrão. É com isso que eles estão, que na verdade são eles próprios. Você tem umas alas mais reacionárias, outras mais fisiológicas, mas no fundo há uma interseção gigante aí em disputa pelas boquinhas e pelas mamatas. Cada lado apontando que um é a segunda via do outro é sinal de que é uma terceira via consolidada, e esse discurso mostra isso. E esse discurso mostra o que o lulismo e o bolsonarismo têm em comum, com a distinção feita pelo Sérgio Moro em relação a si próprio, mostrando: eu não estou aqui para beneficiar filho, para beneficiar amigo, não vou fazer isso. Chega de rachadinha, chega de petrolão, desvio de dinheiro do povo, e foram bilhões de reais desviados no esquema de corrupção da Petrobras, recuperados pela Operação Lava Jato, hoje tão demonizada. Desvio de dinheiro do povo de um lado é desvio, do outro é desvio também. Tem gente no mercado da comunicação que criticava o desvio petista e passa pano para o desvio bolsonarista. É um bando de gente cínica que está faturando alto para puxar saco de político. Aqui não. No Salve Salve Band News não tem isso não. Eles estão aí, unidos. Tem gente que está defendendo calote hoje em dia. Gente que até pouco tempo, e ontem eu dei o exemplo de um, mas são vários aí, comentaristas inclusive, que defendiam o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, hoje se é para favorecer a reeleição do Bolsonaro, para garantir o microfone, o cargo, a boquinha, a mamata, o privilégio, aí se defende o rompimento do teto. A economia a gente vê depois, é o que eles, no fundo, estão dizendo, mas sem dizer. Porque eles acusavam aqueles que tomavam precauções para a preservação da vida humana de deixarem a economia em segundo plano. E olha aí, o Brasil não resolveu nem a preservação da vida humana, nem a preservação da economia. Se tivesse cuidado de salvar vidas durante a pandemia, a economia já estava muito mais reestabelecida do que está, como aconteceu no mundo civilizado. Afinal, são os seres humanos os motores da economia. E a retomada está vindo de uma maneira mais lenta no Brasil. Mas, felizmente, apesar do bolsonarismo, houve uma grande adesão à vacinação, o que facilita esse processo. Então, o Sérgio Moro vai tumultuar bastante o tabuleiro, já está tumultuando, e muita gente vai tentar fingir que ele não existe, fingir que essa candidatura não é sólida, e que as únicas opções do mundo é você escolher entre a turma acusada de suborno com estatais e a turma acusada de roubalheira em gabinete. A turma que defende umas ditaduras à esquerda e a turma que defende umas ditaduras à direita. Ora, a terceira via está surgindo aí. Tem o Sérgio Moro, tem o Ciro Gomes, há várias divergências entre eles, tem as prévias do PSDB vindo aí com Eduardo Leite e João Dória,
PSDB, que parece que eles estão lutando pela raspa da panela, eles vão ter um esforço muito grande para reconstruir o partido, porque tem uma ala junto com o Aécio votando lá a favor do calote, da PEC dos precatórios, e você tem a ala antiga do Geraldo Alckmin disposta a ser vice do Lula, porque o Lula quer tentar ocupar o centro para fazer sumir o Ciro Gomes, etc. Só que o Moro, com esse discurso, que é o discurso sobre a realidade do que vem acontecendo, ele pode atrapalhar os planos de ambas as partes, tirar a casquinha mais do Bolsonaro no primeiro turno e, quem sabe, explorar a rejeição ao Lula no segundo. O que aconteceu durante o governo do PT foi a maior roubalheira da história do país, e o que aconteceu durante o governo Bolsonaro foi a blindagem, a sabotagem do combate à corrupção e à improbidade para livrar todos aqueles que tinham telhado de vidro. Essa é a descrição da realidade, a gente viu etapa por etapa acontecer e eu a descrevi cada uma delas. Então, vai ser divertido acompanhar aí o embate entre todas essas forças.